Sejam bem-vindos a mais um podcast Broto da Rosa. Esse podcast ele tem como intuito levar uma mensagem para você, que às vezes está passando por um momento difícil, não sabe como enfrentar esse momento, não sabe como ressignificar. E aí, nesse programa, você sempre terá convidadas que vão trazer a história delas, de como elas ressignificaram algum momento da vida delas, mandando essa mensagem para vocês, para ajudar cada vez mais pessoas que precisam ouvir. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Alessandra Rodrigues. Tudo bem, Alessandra? Oi, Glá, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço de estar aqui. É super especial. Obrigada, Alessandra. E fala um pouquinho sobre você, se apresenta, o que você faz hoje. Tá bom, gente. Meu nome é Alessandra, né? 52 anos. E hoje eu tenho um estúdio de dança, então eu trabalho com o corpo, mais especificamente com crianças, né? A partir de 3 anos. Eu ainda não tenho um público adulto, gostaria em mulheres. Mulheres. Por favor. Mas é isso, eu gosto da dança. A dança me remete a muitas coisas assim. Então, eu trabalho com a dança hoje, mas já trabalhei muito tempo no mercado corporativo, em torno de 25 anos. 25 anos. Isso. E aí você mudou, fez essa transição e foi para a área da dança. Então, isso foi muito louco, né? Porque eu sempre gostei da dança, desde pequenininha. Então, eu fiz balé, me formei e tal. Aí, fui pro mercado corporativo, isso ficou guardado lá numa caixinha, né? Mas, num determinado momento, algo grita. E aí, eu cansei do mercado corporativo e eu falei, não, eu quero fazer algo que eu gosto, que vem do coração, né? E a dança sempre teve no meu coração, né? A dança é onde eu me sinto eu, né? A gente costuma dizer assim, é onde eu posso ser eu. E aí, deu esse estalo, eu falei, não, vou deixar o mercado corporativo e vou trabalhar com dança. E foi aí eu comecei. Que legal, Alessandra. E me fala, Alessandra, que momento na sua vida que você passou por um despertar? Algo ali que você viveu, que você ressignificou na sua vida? Nossa, Glá, é complicado, né? A gente passa tem a vida... vários, né? Vários momentos várias situações da vida. É verdade, sempre tem aqueles que a gente nem percebe, a gente passa e nem percebe. E tem aqueles que que marca demais, né? Eu acho que um momento que marcou muito pra mim foi o processo de menopausa ali. Foi um momento onde, eu não sei, acho que a gente fica num limbo, a mulher fica num limbo ali, né? Quando ela vai entrando nesse processo de menopausa, parece que ela começa a não se reconhecer mais. Ela começa a não se ver mais como mulher, ela começa a estranhar o corpo, comportamento, mexe muito com a nossa libido, com as nossas emoções, né? E você começa a entrar numa fase ali meio que solitária. Então, nesse momento, foi acho que um momento que eu realmente ressignifiquei muita coisa ali na minha vida. Mas e como você percebeu isso? Você entrou ali na menopausa, aí você foi sentindo alguma coisa diferente? Ou você foi pesquisar sobre isso? Como que aconteceu todo esse processo? Então, a gente percebe quando vem a parte física. Então, eu comecei a perceber a menopausa quando eu comecei a sentir coisas físicas. Mas você entra na menopausa muito antes disso. Você não reconhece, mas entra. Então, quando que eu percebi? Quando eu comecei a sentir fogacho, insônia, mudanças absurdas de humor, problema de memória, tipo, de não lembrar das coisas. Então, assim, quando eu comecei a sentir tudo isso, aí eu fui buscar um médico para tentar entender o que era. O que estava acontecendo? Mas, na realidade, a menopausa, ela vem silenciosa, você não percebe. Você entra num processo ali de ficar meio esquisita, eu quero ficar mais sozinha, eu tô meio bad. É algo, assim, tão silencioso, você não se dá conta. Quando vem o físico, aí é que você começa a perceber que você tá entrando na menopausa. E aí é que você começa a procurar o que tá acontecendo. Né? Aí você vai no médico, aí você começa a procurar. Só quando chega no físico, né? Sempre assim, né? Só que para chegar no físico, isso já vem num processo de 1 ano já, né? Porque você fica na pré-menopausa, até chegar na menopausa. É quase que 1 ano você fica nesse limbo, sem saber o que tá acontecendo com você, sem perceber. E aí, quando o físico vem, é quando você se dá conta. Só que aí, você já passou por um turbilhão de coisas. Porque no meio disso tudo, você meio que se perde. Eu me perdi de mim ali, naquele meio. Nossa. Eu meio que me perdi de mim. Tipo, quem sou eu? Quem é essa pessoa? Não sou eu. Tipo, eu acordava...
feliz. Daqui 5 minutos eu tava virada no giraia. Daqui a pouco eu tava chorando. E daqui a pouco eu queria não fazer nada. Tinha dia que eu levantava de pijama, dormia, ia, tipo, eu não trocava de roupa, eu passava Você ficava o dia o de dia pijama. Então assim, tinha dia que eu tava, ai, que legal, por nada. E você fica nessa oscilação e é algo meio cansativo e desgastante, porque você não consegue encontrar um equilíbrio, você fica desequilibrado o tempo inteiro, e isso E aí fica aquele estresse, né? Porque você fala, eu não sei o que esperar de mim. você não se controla. No dia. Aí eu acho que isso que é pior, né? A gente não ter o Você domínio. fica Porque mulher, assim, a gente já gosta de ter o domínio. Ainda não ter o domínio sobre a gente, como que a gente faz? Eu sou uma pessoa muito controladora, eu gosto de controlar muita coisa, eu gosto de me programar, eu gosto de ter tudo ali na minha mão, sabe? De ter as coisas ali meio que sob meu controle. A menopausa me descontrolou. De um jeito. De um jeito que eu não tinha controle nem sobre mim mesma. Era algo que fugia de mim. Eu falava, gente, mas então, né? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Como que eu sobrevivo? Eu preciso ir dar aula e vou com vontade de matar 10 pessoas. E você tem que entrar numa sala de aula com criança de 3 anos com vontade de matar 10 pessoas. E isso meio que te deixa uma sensação de, meu Deus, o que eu faço, né? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Que então, loucura. ele afeta todos os setores da sua vida. Afeta o seu casamento, o lidar com as pessoas. Tem dia que você não quer olhar na cara de ninguém. O meu trabalho, afetava meu trabalho em sala de aula. Eu sentia que tinha dia que eu ia louca pra dentro da sala de aula. E eu tô lidando com pessoas. Eu não posso estar desse jeito se eu tô lidando com pessoas. Eu tenho que ter um mínimo de controle. Você não consegue. É uma loucura. Loucura. E aí, o que você fazia? Tipo assim, eu vou equilibrar minha mente, vou muita meditação, eu fiz. Meditação. Muita. Na época, eu fiz muita meditação lá. Mindfulness. Eu comecei a fazer mindfulness. Então, eu tentava, cara, mas não que funcionasse. Porque é algo hormonal também. E aí você não domina essa parte hormonal. Quando, né? Quando sobe, quando desce. Cara, eu costumo dizer que a menopausa é como você entrar numa montanha-russa vendada. Pensa você sentando num carrinho de montanha-russa com uma venda nos olhos. Você só sente, tipo, tô lá em cima, tô lá embaixo. É um negócio meio louco. Então E você tá no carrinho, você controla o carrinho? Não. Você entra naquele carrinho de montanha-russa, cara, ele vai... Só tem que deixar levar. Exatamente. Eu tentava fazer um pouco de meditação, de mindfulness. Tentava né, tipo, respirava. Eu faço muito essa questão de respiração. Tô nervosa, paro, respiro e, né, pera, Alessandra, calma. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, então isso também é difícil de controlar. Então, foi um processo, foi ações que eu fui tendo que tomar. Teve uma questão minha muito de espiritualidade, de eu me reconectar com isso também, de eu voltar para isso, para fazer coisas, ter contato com a natureza. Então, fui fazer caminhada, uma coisa que eu tinha parado. Eu tinha largado muitas coisas, né? Eu tinha me largado, né? Você perde um pouco da sua autoestima, você engorda bastante. Eu engordei bastante nessa época, porque eu fui largando tudo, você vai largando, e aí eu voltei a fazer caminhada. Então, você demora um tempão para voltar, para entender o que aconteceu com você, o que está acontecendo e tomar alguma ação. No meio disso, acontece um mundo de coisas, né? Um mundo. Que você tem que saber administrar. E quando que foi a hora que você falou assim, daqui eu cheguei no fundo do poço, eu não quero mais e eu preciso me autoconhecer? Eu tive uma questão que eu passei na internet, um caso de golpe. E ali eu entendi que eu tava louca, surtada. Tipo, que eu não tava dentro de mim. Que pra eu ter passado por aquilo, alguma coisa dentro de mim já não tava mais funcionando. Aquilo abalou meu casamento, abalou várias outras coisas na minha vida. Né? Aquele momento que eu costumo dizer, fui lá no fundo do poço, cavuquei mais um pouco, mas não tinha mais para onde cavucar, olhei para cima e falei, e agora, como é que eu saio daqui? Nesse momento, a espiritualidade, para mim, funcionou muito. Mas assim, foi nesse momento que eu percebi que alguma coisa não estava legal. Foi nesse momento que eu passei por esse golpe, né, pela internet,
que até acredito que muitas mulheres já tenham passado por isso, mas que é muito difícil falar sobre isso. Mas naquele momento eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Onde é que eu fui parar? Por que eu fiz isso? Você começa a se questionar da sua vida, do porquê você chegou até ali, por que eu tô aqui, o que eu vim fazer nesse mundo? Onde é que eu tava com a minha cabeça quando aconteceu isso comigo? E foi no meio desse processo de menopausa. Foi um momento que eu me senti muito sozinha. Então, essa questão do golpe também, ela veio. Sabe quando vem tudo na sua vida? Foi de uma vez. Foi. Foi, só que eu não percebi que foi de uma vez. Uma coisa acho que foi puxando a outra, né? Eu tava num processo de menopausa, e aí você fica meio que solitária, e aí aquilo te deixa meio vulnerável, meio carente. E aí as coisas parece que. É engraçado, eu costumo falar muito de energia e de vibração. E é isso que eu penso. Uma coisa vai puxando a outra. Quando você tá numa vibração que não é legal, parece que uma coisa ruim vai puxando outra coisa ruim. Situações de aprendizado, talvez, também. A gente nem pode encarar isso como ruim, a gente pode encarar isso como situação de aprendizado. Elas vão vindo. E aí vai te bombardeando. Então chegou uma hora que eu falei, nossa, bom, tem mais alguma coisa pra acontecer? Se vir, já vem agora. Se vier, vem agora. Se vier, vem agora. A gente já resolve. Mas foi bem, assim, nesse momento foi, acho que o momento mais difícil da minha vida. Eu achei que eu não ia ter força pra levantar da cama. Teve dias que eu não tinha vontade de levantar. Teve dias que eu tive vontade de morrer. Mas eu falava, não, é muito preciosa a minha vida, eu não vou fazer isso. Eu não tenho coragem de pensar se quero fazer isso. Mas a vontade que você tem é de sumir. Eu tive vontade de mudar de nome, mudar de país, mudar de casa, de largar tudo e fazer uma mochila. Passou 1000 coisas na minha cabeça. Mas olha como é interessante. A vítima sempre acha que ela é culpada. Porque você caiu num golpe. Sim. E aí, não é você que é errada. E me senti culpada. Aliás, até hoje eu tô trabalhando isso, porque não tem como a gente não se sentir culpada. Eu sou muito de pensar que eu sou responsável pela minha vida, pelas decisões que eu tomo e pelo que eu vou receber das decisões que eu tomo, das escolhas que eu tomei. Tipo, a gente toma decisões e faz escolhas e disso vem um retorno. Então, não tem como você não se sentir culpada porque eu fiz aquilo, vai. Então, eu aceitei aquilo, não importa por qual motivo foi. Só que você também é manipulado ali. Então você fica. Sabe quando você fica brigando com você mesmo? Você já ouviu aquela história do de um lado falando uma coisa? Não faz, mas aí que você fizer. Não. Então você fica, internamente, você fica ali brigando com você mesmo, tentando, não, mas eu sou vítima. Ah, não, mas eu fui culpada também. Ah, mas eu aceitei. Ah, mas eu poderia não ter aceitado, entendeu? Então, é um processo é um processo desgastante, né? Enfim, você começa a rever várias questões. Eu revi várias questões da minha vida, da minha infância, do porquê que eu tinha chegado naquela situação, do porquê eu tinha passado por aquele golpe, o porquê aquilo interferiu no meu casamento, o porquê eu deixei aquilo tomar conta da minha vida, o porquê eu não me valorizei naquele momento, né? Por que eu não me valorizei? Por que eu simplesmente fui entregando, né, meu tempo, meu dinheiro, minha vida, o melhor de mim, né, das minhas coisas, e não pensei que eu tinha que receber na mesma proporção. Louco. É uma questão muito louca, porque a gente não pensa nisso até o momento que você começa a pensar. Eu não vou mais receber menos do que eu acho que eu mereço. Aí você começa a colocar limites. Você aprende a falar não, né? Demora, mas aí você começa a aprender no meio desse processo que talvez você não tenha dado limite para as pessoas, você não tenha se valorizado o quanto você deveria, não tenha enxergado o valor que você tem perante o mundo, sabe? A gente sempre parte do princípio que a gente vive de comparação, Sim. Né? A grama do vizinho é sempre mais bonitinha. Ela é sempre. Você fica muito nessa coisa de comparação e você sempre acha que você vale menos. Até o dia que você pensa, não valho menos e nem valho mais. Eu valho o que eu valho. E é único, é meu, é da minha pessoa, não existe outra.
né? É aquela história cada um aqui é uma forminha que foi feita e jogada fora, não existe. Então, não existe melhor nem pior, existe diferente. Cada um tem o seu valor e a gente tem que aprender a reconhecer quais são as nossas melhores qualidades, os nossos piores defeitos. E trabalhar nisso, trabalhar para, né, para melhorar. Mas eu senti muito que foi muito uma questão de não me ver como eu era e não ser quem eu era. Foi um processo que você falou, calma aí. E aí você chegou ali e você falou assim, mas quem eu sou? E o que eu... E aí parece que você acorda numa Matrix, não é? Alguma coisa assim que você fala, meu Deus, deixa eu olhar ali de fora, assim. Você dorme num mundo, acorda no outro. Porque eu falo isso, parece meio louco, mas eu tenho mesmo a impressão que alguém veio e girou uma chavinha na minha cabeça. E a partir e a partir daquele momento, eu não conseguia mais olhar para as coisas de antes com os mesmos olhos. Eu comecei a olhar para as mesmas coisas com olhos diferentes. Então, não é que não é que as coisas mudaram. Eu mudei meu jeito de olhar para as coisas. Então, eu não olhava mais para determinadas coisas com a mesma paciência que eu olhava, com a mesma permissão que eu olhava, com o mesmo modo de aceitar as pessoas me tratarem como elas me tratavam. Então, as pessoas até me estranham hoje, porque eu tenho atitudes que eu não teria, que eu não tive a vida inteira, na realidade. Nossa. Então, eu passei a vida inteira agindo de uma maneira, né, para agradar um, para contemplar o outro, para para ser visto, para ser reconhecido, né? Eu passei minha vida querendo ser vista, sendo reconhecida pelas pessoas, mas eu nunca quis ser reconhecida por mim mesma. Que foi o que aconteceu nesse processo. Hoje eu me reconheço. Eu olho para mim e falo, Alessandra, só você sabe o seu valor. Ninguém pode botar valor em você, porque você é a única que sabe o porquê você chegou aqui. E como você chegou aqui. E hoje eu consigo ver isso. Eu nunca tinha visto. Então a gente muda muito, né? E é um processo bem dolorido. Você olhar pra dentro dói pra caramba, não dói? E eu acho que dói ainda você olhar pra dentro e tomar decisões depois que você se olha. Tomar decisão acho que ainda é pior. Eu acho que é. Porque você olha, você se conhece e fala, putz, e agora? Agora eu tenho que decidir. E que requer coragem, né, Glá? E requer coragem, muita coragem. E a gente, às vezes, ainda não tem essa coragem. Porque quem passa a vida inteira agradando todo mundo, né? E, enfim, você precisa abandonar esse medo de... se não reconhecer, ok. Se não quiser ficar comigo, ok. É uma coragem de abandonar quem não quiser te ver mais daquele jeito. Tipo, mas eu não gosto de você assim. Então... Mas agora essa aqui sou eu. E você sentiu que depois que você mudou, várias pessoas se afastaram? Ou Sim. você falou, não, mantive as mesmas pessoas, consegui lidar com as mesmas pessoas, ainda tá na mesma frequência, não tá na mesma frequência? Nossa, é assim, é engraçado, porque tem algumas situações que eu não consigo mais tolerar. Então, algumas pessoas eu realmente, eu tirei da minha vida, eu não faço questão de ter. Não procuro, não quero conviver. Outras eu ainda tô nesse processo de vamos ver no que é que dá. Tipo, até onde me agrega na minha vida. Até onde vai, porque às vezes nesse processo você faz questão de não ter mais contato com algumas pessoas. E isso isso dependia de mim, eu já fiz. Outros é um processo que a pessoa, tipo, ela vai olhar pra você e vai começar a te, mas não sei o quê. E aí, ela vai sair da sua vida naturalmente. Então, durante esse caminho que ela vai perceber que você mudou, talvez ela não consiga conviver com você daquele jeito mais. E aí, ela vai sair da sua vida. Então, é um processo que vai. Tanto da nossa parte... Que acaba levando de um lado ou de outro. Eu acho que é dos dois lados, assim, mas tá acontecendo já. Tem gente que já me estranha muito quando eu me posiciono, coisa que eu não fazia. As pessoas tinham, vou te contar uma coisa, as pessoas tinham muita mania de chegar e falar pra mim, mas por que você não faz desse jeito? Você tinha que fazer assim. Quando eu comecei a falar, obrigada, mas eu vou fazer assado. Aí já mudou. E aí, eu perdi... Percebe que eu perdi? A pessoa gostava de botar pitaco na minha vida. E quando eu paro de deixar ela botar pitaco na minha vida, eu perdi a função pra ela. Porque o legal era ela botar pitaco na minha vida. Interferir.
Se ela não pode mais, eu perdi a função para ela. Aí depende do que ela vai querer agora. Se ela quer que eu tenha uma nova função na vida dela, a função de escutar o que ela fala e decidir por mim o que eu vou fazer, ou se ela não quer mais, não quero mais, então eu vou dar pitaco na vida de outro agora. A Alessandra não me abre mais. A Alessandra não deixa mais eu botar pitaco, eu vou escolher outra pra botar pitaco. Porque é isso, gente. Tem gente que não vive a vida. Ela vive a vida dela pra botar pitaco na sua. E quando você permite, eu falo que é nível de permissão. Quando você permite, se você deixar, a pessoa decide sua vida inteira. E você nem percebe isso. Porque você não se valoriza. Você acha que o que ela decide por você ou pra você é mais importante do que você decide pra você. E isso, eu sempre fui assim a minha vida inteira. E hoje eu olho para as pessoas e falo, então, não concordo. Não vou fazer. Não vou fazer. Isso guarda pra você. Se você quiser, você faz. Na minha vida, eu não vou fazer. Faz você na sua vida, é legal, faz você na sua vida. Na minha, eu vou decidir o que eu vou fazer agora. Mas não era. Então, imagina, né? Um dia a Alessandra tá, depois de 52 anos, a Alessandra vira pra pessoa e fala, então, mas não. Como assim não? Não. E que bom, né? Porque... Pensa, quanto tempo você ia ficar desse jeito, né? Tem situações que levam a gente pro buraco, mas ao mesmo tempo tira a gente do buraco. Leva a gente para um buraco e te tira de outros buracos que você nem tinha consciência de que você tava. Eu tenho para mim que eu passei a minha vida não tendo consciência de mim mesma. Num determinado momento, quando eu fui obrigada a olhar para mim mesma, aí eu tive que trabalhar um monte de coisa. Ainda tô tendo que trabalhar, isso não é um processo rápido. Tem muita coisa que eu me sinto insegura ainda, que eu falo, meu Deus, o que eu faço, né? Porque tem pessoas que falam assim, eu passei por esse despertar e acho que vai ser rápido. Não é. Aí é um percurso que aí você vai ter que ir aprendendo e vivendo, redescobrindo, ressignificando, e leva muito tempo. Leva, Glória, eu nem sei quanto tempo vai demorar. Eu tô me reconstruindo, assim, dia após dia. Eu sempre penso isso. Dia após dia. Hoje é mais um dia. Aprendi mais tal coisa. Você sabe que eu tô aprendendo até, tipo, que eu gostava de coisa ou que eu não gostava de coisa, porque... Começou a conhecer seu hobby, o que você gosta de fazer. Porque quando você começa, a despertar, né? A liberar quem você é de verdade, tipo, deixar vir pra fora quem eu sou, e, né? Enfim... você muda gosto até. Você começa a mudar de gosto. Nossa, eu gostava disso, nem sabia. Tipo, nossa, eu não gosto mais de roupa assim. Eu gosto de roupa... Nossa, isso é interessante, né? Assuntos que você não curtia, você começa a curtir. Roda de ambientes que você gostava de... Você às vezes fala, não quero, tenho preguiça de lidar com isso. Não vou. Não vou, nem quero nem. Deixa eu ficar quietinha aqui. Não quero lidar com isso. Quero ficar na minha casa... Vou ficar bem quietinha no meu canto, não quero ter que lidar com isso hoje. E você se permite. Nossa, gente, isso é maravilhoso. Você se permitir fazer o que você quer. É muito bom. Porque às vezes você fala, eu já só quero ficar aqui no meu sofá e eu vou ficar. É como se voltasse a ser criança, né? Eu gosto de assistir um desenho, eu quero ficar aqui no meu desenho e dane-se, eu não quero fazer nada, não é? Não é libertador? É muito. Acho que você resgata um pouco dessa sua criança interior que tá lá, esmagada, né? Por N convenções da sociedade, suas também, crenças que você traz com você da sua infância, dos seus pais, da sua família, da sociedade, do ambiente que você trabalha. De tudo, né? Que te bombardeiam. Rede social, mídia, convenções que você tá ali e que você aceita. E que no momento que isso acontece na sua vida, que eu digo que é assim, é tipo aquelas pessoas que quase morrem, assim, quando... Que fala que sai do corpo e aí volta querendo viver diferente. Exatamente, eu acho que acontece isso, quando acontecem essas situações meio doidas na vida da gente, que você fica meio sem entender, você meio que morre, e aí quando você volta, você não consegue mais conviver com determinadas coisas, e aí... Essas questões vão se tornando mínimas perto daquilo que você acha que é importante para a sua vida. Você meio que muda conceitos, tipo, muda valores também.
Você começa a valorizar determinadas coisas que às vezes você tinha esquecido que você valorizava. Tipo, eu olho pro céu hoje, vejo um céu azul, eu falo, caramba, que céu lindo. Meu Deus, obrigada por esse céu azul, esse sol maravilhoso. Porque, gente, tá ali, tá de graça, é maravilhoso, é lindo. E eu tenho olho, eu não sou cega, eu posso ver. Você começa a ter uns pensamentos. Pega a cama, deita assim na cama, fala, Deus, obrigada. Eu tenho essa cama gostosa, eu tenho esse espaço aqui pra deitar, porque muita gente não tem. Até, é muito às doido, vezes até né? comida, às vezes até a comida. Comida. Você tá fazendo uma comida e sentindo aquele cheiro, e depende, você senta pra comer a comida, você come aquela comida e fala, caramba, que delícia a comida que eu fiz. Tipo, você começa a sentir prazer em coisas simples, às vezes, que você nem via, porque você nem... Meu, você tava dormindo, sei lá onde você tava. Automático. Você tava em algum lugar. Mas aí você começa a perceber essas coisas. E é gostoso perceber isso, sabe? Vento batendo na cara, sol, passarinho cantando. Cara, é umas coisas muito... É besta, mas não é. É divino. Porque é o divino que você desperta em você. Você fala, nossa... Tem muito mais coisas do que só coisas materiais, ou só coisas que eu mudei a vida inteira saindo correndo atrás disso, né? Você fica e depois você não vê, você começa a não ver mais. Não é que você não vê valor, porque a gente precisa de dinheiro para viver, de casa para morar, né? Precisa. Só que aquilo, sempre que eu penso assim: mesmo que eu perca tudo, mesmo que não sobre ninguém no mundo, ainda tem eu e Deus. Eu sempre penso isso, porque naquele momento que eu passei pelo pior momento da minha vida, foi eu e Deus. Então eu sempre penso: se tiver eu e Deus aqui, eu vou conseguir tudo de novo. Eu vou levantar e eu vou batalhar e eu vou conseguir. Porque é disso que eu preciso, eu e Deus. O resto não é meu. O resto tá aí, eu vou conquistar, eu vou usar, né? A gente usa. Mas a gente larga aqui também, não vai com a gente pra lugar nenhum. Sim. E aí é isso que eu penso, eu falo, ai, se tiver eu e Deus aqui, saúde, eu puder levantar todo dia, eu vou correr atrás. Mesmo que eu perca tudo, ainda assim eu vou levantar e vou correr atrás. Então, acho que muda o sentido da vida, da né? vida. E quando você passou por esse momento, você passou sozinha, você não teve um apoio, nada. Foi você e Deus. Glá, é tão difícil alguém entender um processo desse, né? Esse processo de golpe que eu passei. Por mais que eu conte, eu explique, eu fale para as pessoas, não tem como a pessoa entender o que é isso na sua cabeça. É algo muito, muito, muito louco. O cérebro da gente é uma coisa muito louca. A gente sai de uma realidade, a gente entra para um mundo paralelo, a gente fica vivendo num mundo imaginário. Você fica preso naquilo, você nem se dá conta de que você está preso naquilo, você adoece naquilo. E você fica solitário naquilo, porque... sabe aquelas experiências únicas que só se você passar, você vai conseguir saber? Então, é muito solitário. E eu não senti, assim... Primeiro porque você não sente... Quando eu passei por esse processo, eu não contei pra ninguém. Foi uma coisa que eu escondi. A gente esconde, a gente tem medo de falar. Medo, vergonha, né? Porque você se sente culpada daquilo, você acha que você falhou em algum momento como pessoa, como tudo, né? Você se sente falhando em alguma coisa ali. Poxa, eu falhei, por que eu fiz isso? Por que eu não me dei conta? Por que eu não percebi? Por que eu não? Entendeu? Você fica lá se perguntando N porquês, né? E isso é muito solitário. Porque se nem você consegue responder o porquê, você imagina alguém que tá de fora. As pessoas entendem menos ainda. Elas olham pra você e fazem perguntas piores. Ah, mas como é que você, uma pessoa estudada, não sei o quê, com não sei quantas faculdades, passou por um negócio desse? Ah, eu não acredito. Ah, você, sei lá, dá a impressão que a gente passa porque a gente quer. Ou porque a gente, sei lá, o quê? Você tava louca, né? Talvez eu estivesse. E realmente, talvez eu estivesse louca de não ter percebido que eu cheguei naquele ponto. E não me dei conta de que eu cheguei naquele ponto para passar por aquilo. Então, a loucura, ela não veio naquele momento, ela já vinha. Mas não é a loucura, simplesmente. É algo que você vai se deixando levar...
Que aí você quer ser tão forte, né? Eu sou forte. Eu não preciso ficar desabafando com ninguém, eu não preciso provar pra ninguém. É verdade. Quem diz que eu, forte desse jeito, posso cair? Posso passar por um momento difícil. E aí, por que eu não vou enfrentar as minhas coisas sozinha? Muitas das mulheres que eu entrevisto aqui sempre passam pela mesma coisa. Então, eu fui forte o suficiente até que chegou no nível que eu caí literalmente e foi pior. Se eu tivesse aberta, assim, falado, é isso, eu tô passando por isso, preciso de ajuda, preciso de alguém, talvez, então, não é loucura, é algo ali que você foi segurando, até que chegou nesse ponto. Até que a gente desgasta, né? Acho que não sei se é um desgaste, se é um cansaço, talvez. Um cansaço. Que vai para uma exaustão. Que nem você tá falando de várias mulheres que vão segurando muitas coisas. É engraçado isso, porque isso tem aumentado, né? Eu não sei. Tem aumentado muito. Muitas mulheres têm passado por esse processo de exaustão, de carregar tudo, né? Carregar tudo. Eu não sei em que momento... Em que momento isso mudou? Eu acho que a gente se cobra demais, né? Eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que ser uma boa dona de casa, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser a boa, só que a gente nunca é bom pra nós, né? Entre você pensar pros seus filhos, às vezes é igual eu falo, nossa, esses dias eu pensando não sei o quê, aí o meu filho queria não sei o quê, eu falei, não, vamos providenciar, minha filha quer isso aqui. Aí eu querendo, tipo assim, uma blusa que eu tô enrolando pra comprar, não vou gastar dinheiro, né? As crianças precisam, né? Deixa depois eu me viro. E é sempre assim, a gente sempre tem essa margem e nunca se olha, e nunca para pra se autoconhecer. Você se coloca por último, Por último. Então, e esse se colocar por último faz com que você faz com que a gente aconteça várias coisas assim. Você fica por último mesmo, essa que é a verdade. Até o dia que você realmente... Mas é verdade. Se sente o último do último. Do último. Que você deixa de ter valor pra você. E é nesse momento que eu acho que realmente a gente realmente cai, né? Cai. E aí pensa, meu Deus, e agora pra levantar? E você foi forte, né? Foi muito forte. Eu nem sei lá. Eu acho que foi... Eu sempre falo que foi Deus. Eu não tenho outra explicação. Não consigo ter outra explicação. Não consigo. Quando eu penso, eu falo que não tem explicação mesmo. Tipo, eu falo, meu Deus, como que eu saí disso mesmo? Hoje eu nem lembro, pra te falar a verdade. Sim. Foi tanta dor, assim. Na época, era tanta dor, era tanto. Eu acordava às vezes chorando. E eu ia chorar no banheiro, eu ia chorar. Eu não, né? Tinha que ir pra aula, eu tinha que chorar e limpar o rosto e não ficar com a cara vermelha e ir pra aula. Mas eu me lembro de muitos dias eu chorar e falava, gente, eu não vou parar nunca mais de chorar. Eu acho que eu não vou parar nunca mais de chorar. E até o dia que você para de chorar, né? O tempo vai passando, você vai retomando suas coisas, mesmo sem vontade, você vai tentando fazer uma coisa aqui, outra ali. Se apegando a essa questão de, poxa, eu tô viva, eu tô bem, eu tô com saúde, eu tenho que valorizar isso. Não dá pra ficar chorando pelo leite derramado, já foi. Vambora. Tem que reagir. Tem, e aí você vai conseguindo, um dia de cada vez. Ainda tá sendo assim. Tem dias que eu não tô bem. Tem dias que eu levanto e falo, caraca, eu só queria ficar chorando o dia inteiro. Eu tenho que levantar hoje, né? Eu tenho que pagar boletos. Eu tenho que olhar pra alguém hoje. Eu posso ficar assim, quietinha, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém. Mas isso assim, eu acredito que isso seja o normal de todo mundo, porque não dá pra ser feliz todo dia. Ainda bem, graças a Deus. Mas já teve uma época que eu achei que eu tinha que ser feliz todo dia. Pras pessoas, que eu tinha que estar sorrindo sempre, feliz sempre, que eu tinha que ser o confete da festa. Até a hora que, quando eu não tô bem agora, eu falo, não, eu não tô bem, eu nem vou nesse lugar, porque eu não quero. Não tô bem, não tô a fim de ir, não quero ser confete de festa, não quero sorrir pra todo mundo, nem vou. E quando eu quero ir e ficar lá de cara feia também, eu fico, porque eu falo, bom, vão ter que me aturar de cara feia, se me aturam de cara bonita, vão ter que me aturar de cara feia também. Não que vão ter que me aturar, mas assim, eu me permito estar ruim, estar triste, estar infeliz naquele dia, não estar bem. Por exemplo, uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas é a questão do...
Tem coisa que funciona na sala de aula, que a gente vai planejado para fazer, e funciona. E tem coisa que você vai planejado para fazer e é uma meleca, simplesmente não dá certo. Em outros tempos, eu me crucificaria. Caramba, não deu certo. Por que não deu certo? Poxa vida, fiquei planejando isso e não deu certo. Hoje eu penso, é só mais um dia. Não deu certo, vamos fazer outra coisa. Amanhã eu tento de novo, faço diferente. Vamos fazer outra coisa. Às vezes eu mudo ali na hora, eu falo, bom, se não deu certo isso, o que vai dar certo? Vamos lá, vamos pegar uma coisa que eu sei que dá certo. E aí eu pego aquilo que eu sei que dá certo e faço naquele momento. Eu me poupo do estresse de ficar me culpando por não ter dado certo. E depois eu vou analisar o porquê não deu certo. Ou eu nem analiso, eu falo, não deu certo? Esquece. Ó. Jogo pro lado e falo, não tento mais isso aqui porque não deu certo. Mas a vida é assim, tem coisa que você tenta e dá certo e tem coisa que você tenta e não dá certo. Só que a gente tem o péssimo hábito de se crucificar pelas coisas que não deram certo. Mas a gente deveria pensar que a gente pelo menos tentou. E a gente não reconhece esse tentar. Não. E nem se elogia, né? Tipo, caraca, você é foda. Você conseguiu. Ou não conseguiu, mas você fez. Você diferente tentou. De um monte de gente que não faz nada. Exatamente. Porque... Não é? Tem aqueles que nem se mexe. E a gente não tem o hábito de reconhecer o fato da gente, pelo menos, se movimentar. Tá tentando fazer alguma coisa. Levantar da cama. Quantas pessoas não levantam da cama? Se você levantou, você já tá no lucro. Já tá no lucro. Se você levantou, você já tá no lucro. Porque tem muita gente que não tá nem aí pra nada. E essas são as pessoas que vão te julgar, tá? Porque quem critica sempre é quem realmente não faz porcaria nenhuma. Quem tem tempo. Quem tem tempo. São essas pessoas. Quem tem tempo pra tomar conta da sua... Tem Desculpa, tempo. gente. Tem tempo. Eu falo, tá faltando trabalho, né, querido? Porque se você tem tempo pra ficar olhando a vida do outro, tá faltando alguma coisa aí na tua vida que não tá interessante. Tá faltando trabalho. Tá faltando trabalho. Mas não é? Vai fazer caridade. Faz Se caridade, você não tem trabalho, vai fazer caridade, cara. Ajuda o próximo. Porque ficar tomando conta da vida dos outros não leva a nada. Não te evolui, não agrega nada na vida. Então, eu pergunto, né? E aí, às vezes, você olha pro cara e fala assim, e o cara ainda tá de boinha. Às vezes eu falo pro Léo, eu falo assim, caramba, mano, esse cara não trabalha, não. Eu falei, você tá melhor que nós. Consegue ficar num barzinho, consegue ficar na esquina ali no final de semana. Eu não consigo. O Glay ainda consegue te dar conselho, né? Olha, tô falando, eu tenho que aprender muito com as pessoas. Dá conselho pra você. Não é? Se eu fosse você, eu fazia de tal jeito. Mas é verdade. E às vezes não faz nada na própria vida. Não faz nada da própria vida. E aí eu comecei a medir isso também. Então eu fico assim, bom, o que a pessoa me fala é uma coisa. E aí eu começo a ver o que ela faz. É, sobre isso. E aí, se conversa, é uma coisa. Se não conversa, eu falo, bom, se o que ele fala é diferente do que ele faz, ele não tem credibilidade nenhuma pra mim. Então, tchau, não vou nem escutar o que tá falando. Porque o cara me fala pra mim, eu acho que você devia trabalhar mais, mas ele não trabalha. Hã? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Não. Pra mim não funciona mais. Não aceito conselhos, eu falo. Eu só aceito conselho de da pessoa que eu me inspiro, que eu quero chegar. Assim, menos, pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu falo, você tem que ter passado pelo menos pela dor que eu tô passando. Pra você vir me dar conselho, porque aí você vai entender. Agora, você pegar e vir me dar conselho sem nem ter passado pelo que eu passei, pra mim, não é isso que você falou. Eu observo pra saber como que é a tua vida, pra saber se você pode me dar conselho ou não. É porque, nossa, hoje tem muito esse negócio de rede social, e aí tem tanta gente falando tanta coisa, menina. E assim, eu olho e observo às vezes, e eu falo, gente, né? Não falta. Hoje... Tipo, o que essa pessoa estudou, né? Você começa a olhar essas coisas agora, porque antes o pessoal não olhava, mas agora o pessoal até que tá olhando mais. Tá olhando, tá observando. Qual é a bagagem dessa pessoa pra estar falando disso? O que essa pessoa estudou pra estar falando? Não que você precisa estudar pra saber de alguma coisa. Mas pelo menos você precisa viver alguma coisa aí pra você dar um conselho. Tem experiência. Exatamente. E uma coisa junta com a outra, né? São coisas que vão confluindo. Você estuda, você aprende, você teve um curso ali, uma faculdade aqui, uma experiência que às vezes te valeu mais do que 10 mil faculdades.
E aí, tudo isso vai juntando no ser você. Tipo, a Glá é uma pessoa que tem experiência com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Ela não é só mais uma produtora, não. Ela tem experiências que ninguém teve. Que ninguém teve. É o que eu falo, a gente viveu o que as pessoas querem viver aqui. A gente vive o que as pessoas querem viver. Exatamente. E é isso que eu ali me apego. É o seu diferencial, o seu valor. É igual eles falam assim, às vezes eu prefiro uma mentoria de um empreendedor, de um empresário que quebrou, do que um bonitinho que tá colocando o terno e falando que é empresário. Porque eu prefiro ouvir aquele cara que, tipo, fez, ó, deu errado nisso, é nisso aqui que você não vai fazer. E você vai tentar de novo e arriscou do que um cara que tá colocando ali falando que é um empresário e não tem nada. E não tem empresa. Empresa não tem nada. Ele só começou ali por algum motivo. Nem passou por nenhuma experiência. E teve uma época que a gente acreditava muito nas redes sociais em um monte de gente falando um monte de coisa. Sem nem saber o lastro dessa pessoa. O que essa pessoa trazia, assim, sabe? O que você teve de experiência? Você não checava isso. Hoje eu checo. Eu olho, eu vou lá olhar. Tipo, eu falo, o que você viveu, o que você tem. Gente, porque uma coisa é você imaginar coisas, outra coisa é você inventar coisas, e outra coisa é você viver coisas. E o viver coisas, ele é imensamente mais produtivo do que qualquer curso, qualquer faculdade. Uma faculdade nunca te ensina o que você aprende na vida. Nunca. Não. Nunca. Só é legal quando você pega aquilo que você aprendeu na faculdade e leva pra tua vida. Aí é muito legal. A Letícia, minha filha, gente, ela dá aula de balé comigo. E ela tá trabalhando comigo já faz um tempo. Só que ela tá fazendo a faculdade de educação física agora. E ela falou pra mim, mãe, é tão legal quando o que eu tô aprendendo, eu consigo já ver dentro da sala de sala de aula. Eu lembro de coisas que aconteceram que eu tô aprendendo na faculdade e que eu já vivenciei na sala de aula e que eu já sei até como resolver, como... Então, tipo, é muito legal quando você consegue juntar. Agora, só na teoria não dá. Não. E aí você vai aprender na prática. Nem sempre é bom aprender na prática. Não é. Não é muito. Mulheres não vão aprender a ser enganadas na internet. Nossa, pelo amor de Deus. Isso não é bom. Isso não é bom. Não, por favor. Não quero aprender nada disso. Deixa pra lá. Por favor. Aliás, cuidado, né, gente? Cuidado. Cuidado com o que você responde, com quem você conversa. Cheque o perfil, cheque tudo, há quanto tempo tá criado. Se aquela pessoa exatamente existe, se não existe, antes de qualquer conversa, né? Checa, porque... E hoje é muita mulher que cai nesse processo, né? Exatamente, porque tem muita mulher nesse processo de exaustão que a gente falou. De estar cansada de carregar o mundo nas costas e, às vezes, não quer conversar. Por exemplo, é muito complicado isso, né? Mas eu descobri isso nesse processo. Às vezes, você não quer falar uma coisa para sua mãe, para sua filha, para sua amiga ou para alguém da sua família, exatamente porque a pessoa não vai ter um olhar neutro. Ela nunca vai olhar para o seu problema de forma neutra. Às vezes, é melhor falar com um psicólogo, um terapeuta, né? E aí, o que acontece? Às vezes, você encontra uma pessoa dessa, né? Pode ser até um amigo, né? Na internet... Que vai... Gente, muita gente vai pro ChatGPT, inclusive, né? Tá tendo um boom disso, né? ChatGPT, com um monte de coisa assim. E você vai numa pessoa neutra, que você vai poder conversar, falar da sua vida, né? Ali, e ali você vai criando um vínculo. E hoje a gente cria esses tipos de vínculo, dependendo da situação que você tá, você cria vínculo rapidamente ali. Se você tá carente, se você tá vulnerável, se você tá querendo conversar com alguém, não tem com quem conversar. E as mulheres, né, ficam nesse processo meio solitárias. Às vezes ali é uma válvula de escape. É aquele momento que você fala, ai, nossa, que legal ter alguém pra conversar, né? Que tá aqui me escutando, tá interessado em mim, na minha vida, em quem eu sou, né? Tá me escutando. Tá me dando atenção. Falta escuta no mundo. Atenção, presença. E aí aquilo é muito convidativo, né? Aquilo... Te leva mesmo para um cenário que tira você da sua realidade, que é uma realidade maçante e solitária, para uma fantasia, algo que te leva para um mundo, ai, nossa, que lindo, que legal. Tudo é maravilhoso, posso ter um mundo Disney, né? Alguma coisa assim, tá tudo lindo. Virei aqui. princesa. Virei princesa.
Mas é. Acontece, né? Às vezes a sua realidade tá tão maçante naquele momento que você escapar daquilo e acreditar numa fantasia é uma forma de você, né? Tipo, não surtar. Então a gente tem que saber identificar na gente em que momento que a gente tá se sentindo desse jeito. Nossa, eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô me sentindo muito isso, muito aquilo, eu preciso tomar cuidado, ou então preciso procurar alguém para conversar, né? Fazer uma terapia, Ou tratar com algo do tipo. Sim. Você daria essa dica para as mulheres, para quando elas estiverem assim, sempre ter um cuidado a mais para não cair em certas situações? Tem lá. E não é só na internet, não, no pessoalmente também, né? Porque as pessoas prometem tudo, mas elas podem não cumprir nada, ou podem cumprir tudo também. Você depender do outro totalmente, colocar a sua vida na mão de outra pessoa, você tá dando para ela o poder de decidir o que ela quer para você. Então a gente tem que se olhar, prestar atenção nos sinais, tomar cuidado com o que a gente está sentindo, como que a gente está se sentindo, se olhar muito, começar a olhar para si mesmo, né? Realmente olhar para si, parar, tirar alguns minutinhos do seu dia aí. Vai fazer uma caminhada, vai correr, vai num psicólogo, vai para tentar, se tem alguma coisa incomodando, vai tentar identificar. Né, e tomar cuidado com essas questões. Se não tá legal, se tá se sentindo carente, vulnerável, sozinha, cara, não vai buscar isso em outro lugar. Busca em você, busca na espiritualidade, busca no exercício, busca na dança, busca num livro, busca numa música. Algo que você sabe que, assim, de alguma maneira, você tá ali dentro do teu controle, né? Lógico que a gente não controla tudo, mas tá dentro ali né, do seu alcance. Se você ir buscar isso em outras pessoas, você vai continuar se sentindo vazio, porque essa que é a verdade, né? Se você não se autoconhece, nada. Não, ninguém vai te completar. Ninguém. Até porque, às vezes, você nem mesmo sabe o que você quer que te complete. Aí você vai buscar no outro aquilo que você nem sabe que você quer. Você vai continuar vazio. Você vai buscar numa bebida aquilo que você acha que vai te completar? Você vai beber, naquele momento vai ser legal, daqui a pouco você tá vazio de novo. Você vai buscar isso em droga? Você vai usar uma droga, daqui a pouco você tá vazio de novo. Por quê? Porque não é aquilo que vai te completar. Você tem que estar completo de si mesmo. E esse processo de estar completo de si mesmo é um processo de olhar para si mesmo, de buscar o que te faz feliz, o que te completa, o que você gosta, sabe? É se conhecer mesmo. A gente não se conhece, né? Não. E a gente joga essa responsabilidade para os outros. A gente dá isso para os outros, e isso é valioso, né? Tipo, como que você coloca na mão de uma pessoa a tua felicidade ou as tuas expectativas? E sem saber se a pessoa vai corresponder. Ela pode corresponder? Pode. E não pode também. Ela pode te tratar bem? Pode. Ou ela pode te dar um golpe. Tem gente boa e tem gente ruim no mundo. Você nunca sabe com quem você tá lidando. Você tá ali no dia a dia lidando com um psicopata e nem sabe, gente. Porque tá todo mundo junto ali no mesmo, né? Tá todo mundo mesmo ali. Processo. E você não sabe, né? E depois que você passou por esse despertar, o que você mudou na sua vida? Que atitudes você mudou na sua vida que você falou, não quero mais pra mim, quero ressignificar? Ai, nossa. Meio que foi tudo, foram assim, tudo. Meio que foi um tudo. Então, o primeiro deles foi o meu casamento. Que eu nem tinha me dado conta de que já estava num processo desgastado, que a gente já vinha... Eu nem tinha me dado conta disso, eu só fui me dar conta disso no meio desse processo todo. O primeiro deles foi meu casamento. Então, chegou um momento que não fazia mais sentido pra mim. Realmente não fazia mais sentido. Eu tava sozinha, eu não me sentia mais casada. É muito estranho isso, mas é a verdade. Depois foi a minha forma de lidar com as pessoas, de me posicionar. Então, antes eu aceitava que me falassem tudo, guardava, mesmo que tinha me chateado, me magoado, e sorria. Tipo,
Isso que você me falou, não gostei, mas sabe, não. Deixa, eu não vou ficar arranjando encrenca com ninguém, vou engolir. E aí, o que que eu aprendi? Que dá pra você falar com as pessoas, se posicionar, não sendo grossa, porque eu era 880, ou eu era, tipo, aguentava e ficava quieta, ou eu partia pra briga, tipo, briga no sentido de ser mais grossa. Só que você aprende a falar as mesmas coisas com classe. Então, entendeu? Adorei essa parte. Eu vou ser grossa, mas com classe pra você, isso. Tá? Pra ser mais simpática. Porque antes eu meio que vomitava, assim, mas porque... Aí eu vomitava aquilo pra pessoa. Naquela hora que vinha aquele impulso, eu começava a falar e não era legal. Hoje eu respiro. E aí eu falo, então, né? E aí eu me posiciono, não sendo grossa, mas assim... explicando a situação. Eu sempre parto de mim, assim. Olha, legal que você falou, mas eu penso de tal forma, blá, 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 blá. Não que a pessoa esteja errada. Ela não tá. É o ponto de vista dela. Que eu, né, tô de acordo, tal, mas a vida é minha. E ainda você tá sendo educada de dar satisfação. Porque tem gente que fala, gente, a gente tem que aprender a falar não e não. Eu não preciso justificar, né? Justificando o que acontece dentro de mim pra mim poder te dizer não. É a minha opinião, não. Acabou. Você não tá em caso de vida ou morte, um negócio, né, que... Sim, é verdade. Aí tem gente que fala, não precisa nem dar. Fala, não. É um trabalho isso, né? É um trabalho. Você fala, eu ainda não consigo falar esse não seco, mas seria o mais correto, nossa, né? É uma evolução. Quem sabe um dia, né? E pra falar assim, a gente fala sim. Mas o não é difícil. Você fica sofrendo pra falar não. Não é estranho isso? É que você fica pensando, será que essa pessoa vai ficar chateada, vai pensar dessa forma? Não. Por quê? Porque a gente pensa nos outros. Então, mas e a gente, né? Tipo... Quando você... eu falo assim, quando você tem que dizer um sim pra pessoa, mas aquele sim pra ela é um não pra você, então não responda sim. Porque você vai sofrer pra agradar um outro Perfeito. Que não vai fazer sentido. Que você nem sabe se vai dar na sua vida dali 5 minutos. Você nem sabe o que vai estar na sua vida. Não é? Às vezes a gente sofre por isso, né? Eu acho que o que mudou muito pra mim foi isso. Essa questão do me posicionar. Eu tô aprendendo ainda. É o que você falou, é um processo. Então, hoje eu sempre falo, olha, nada com você. Mas eu, né, prefiro fazer dessa forma, porque é meu isso. Tipo, então... Não é que a opinião da pessoa não importa pra mim. Importa, legal, considero ela. Só que se eu vou usar a opinião dela pra alguma coisa ou não, isso é eu que decido. E antes muitas vezes eu deixava as pessoas decidirem por mim, hoje não mais. Então, eu tento me posicionar assim. Olha, chegou minha linha aqui, né? Tipo, aqui é meu limite. Aqui, e aí, pronto. Até aqui você vem, depois disso você não vem mais não, porque... Não vou deixar. E fazer isso pra mim é muito difícil. Porque quando você passa a vida deixando que as pessoas entrem você deixa a porta aberta, digamos, né? Pega o cômodo lá e deixa a porta aberta. E qualquer um entra e sai a hora que quer. Era mais ou menos isso a minha vida. A minha porta vivia aberta pra todo mundo. Todo mundo entrava, saía, falava. Ia pra cá. Na casa da Maria Joana, como o pessoal costuma dizer, né? Hoje não é mais. A hora que eu quero, eu fecho a porta. E tchau. E é um libertador, né? Ai, não bata mais, por favor. A casa tá fechada. Não perturbe. Bota a plaquinha de não perturbe. Isso eu acho que é o que eu levei desse processo todo, assim. Que eu tô levando na realidade. Pra mim, foi o mais importante. Né? Não ter mais que... Eu não sinto mais... que eu dependo do que as pessoas acham de mim, ou gostam de mim, ou imaginam de mim pra fazer o que eu quero. Você tá se amando. Eu acho que é isso, se amar. Aprendendo, né? Aprendendo. Isso é você gostar de você. E não é um ato que a gente às vezes pensa, é um ato egoísta. Não é um ato egoísta. É necessário, é fundamental. Porque se a gente não gostar da gente, quem vai gostar? Eu costumo dizer, né, o exemplo de Jesus, que é um exemplo muito vivo para mim na minha cabeça. Ele distribuía amor. Por quê? Porque ele era pleno de amor.
Um amor em pessoa, amava o inimigo, fazia pelos outros. Você só consegue distribuir aquilo que você tem. E é isso. Ou seja, eu não tinha nada. Eu deixava que todo mundo me tolhasse coisas, socasse coisas em mim. Porque eu não tinha esse amor que hoje eu tô aprendendo a ter. Ainda não aprendi, mas tô aprendendo. Então, isso é legal. É muito bom. E hoje, se você pudesse deixar um conselho para a mulherada que está te assistindo, que às vezes está passando por esse processo. Eu já vi várias mulheres que vieram dar o depoimento, que passaram pela menopausa, e elas falaram que elas mudaram a vida dela, assim, significativamente. Ou foi no casamento, ou foi na profissão, ou foi em atividades que elas não conheciam e começaram a fazer, começaram a gostar, entenderam mais um pouco delas. Para quem está passando por esse momento, o que você deixaria de mensagem para essas mulheres? Mulheres, independente da menopausa, mas a menopausa ela decreta isso na sua vida, não tem como você fugir disso. Conheçam-se. Eu acho que tirem um tempo para vocês, para se conhecer, para olhar para dentro, o que eu gosto, quem eu sou, o que eu realmente quero fazer. Faz sentido para mim tudo isso? E começa a fazer pequenas mudanças, né? Se não tiver funcionando, vai mudando. É mais fácil mudar pequenas coisas do que tentar mudar uma vida inteira depois de tantos anos. Não deixa chegar na menopausa para que ela decrete isso na sua vida e você tenha que fazer aquelas mudanças drásticas, né? Que são doloridas. Então, se você puder agora já começar a olhar para isso, né? E inclusive olhar essa questão de reposição hormonal que eu tô fazendo agora e que fez toda a diferença na minha vida também, né? Que ela muda a nossa questão física. Comecem a olhar isso, se você estiver perto da menopausa, comecem a investigar isso, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente para vocês. E é isso, né? Se amem, se valorizem, né? E continuem, né? Um dia de cada vez, gente. É isso. Muito obrigada, Alessandra. Se eu pudesse ficar aqui horas e horas falando, mas é o que eu sempre falo para as convidadas, quando quiser voltar, volte, traga outros temas sobre despertar, porque nossa vida é uma constante despertar. É verdade. Sempre tem alguma fase na vida que a gente está despertando para aquilo, despertando para outra fase. E eu quero agradecer a presença de vocês que assistiram até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar esse podcast. Se você tem aquela pessoa que está passando por esse momento, manda esse vídeo também e deixa nos comentários também as dúvidas, que tenho certeza que a Alessandra vai ajudar vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!